Flamengo vai fazer uma nova investida no Tati Castellanos e eu vou trazer aqui os detalhes dessa nova proposta para vocês no vídeo de hoje. Além disso, é claro, a gente tem que falar do jogo de ontem, vamos falar aqui dos moles que o Flamengo deu e do Felipe Luiz passando pano na coletiva. Depois de mais uma expulsão, será que o Gonçalo Plata vai receber alguma punição ou não? Tem também outro atacante voltando à pauta do Flamengo, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que teve um jogo irritante nessa quarta-feira. 2-2, Flamengo começou disperso, jogando, parecia meio relaxado demais na defesa, errando alguns passes bobos, inclusive numa pataquada lá, numa lambança que a defesa acabou fazendo, ali entre Pulgar, a zaga também, começou com o lance no meio campo vindo ali com um erro de marcação e um erro de decisão ali com passes errados que acabou entregando a bola para o São Paulo e o São Paulo fez 1-0. Depois disso o Flamengo virou o jogo e depois de virar o jogo o Gonçalo Plata fez o favor de ser expulso numa expulsão infantil. Mais uma expulsão de Gonçalo Plata boba e eu sou defensor de que ele tem que ser punido. Ele tem que tomar uma puniçãozinha para aprender a se controlar. Tem muitos lances aí, teve um lance até no jogo do Atlético Mineiro, igual, que não expulsaram, mas eu acho que tem que ter critério, é claro, mas o critério, na minha opinião, hoje, é que esse lance é um lance de expulsão. Então, na minha opinião, o Plata foi bem expulso. Porém, nos outros lances, nos lances do Gustavo Gomes, teve um lance também lá no Galo, como eu falei, também deveria ter sido expulso. Agora, isso não tira a culpa do Plata nessa situação. Jogo que deu raiva, porque o Flamengo não jogou mal de forma geral, tirando esses momentos de desatenção, aquela entregada no primeiro gol, a expulsão. Desculpa. Uma marcação meio frouxa ali no segundo gol também, apesar de já estar com um homem a menos, né? Mas o Flamengo, na minha opinião, acabou dando aquela irritada no torcedor por conta desse desempenho aí abaixo, muito por causa da expulsão mais pro fim do jogo, né? Samuel Lino é a notícia boa do jogo, tá recuperando a forma, recuperando a confiança, fez um belo gol, e é uma boa expectativa aí essa evolução que o Samuel Lino vem entregando. Outros jogadores foram razoavelmente bem também, mas não tem muito o que destacar nessa partida, porque o destaque é muito mais para o lado negativo. Então, tiveram esses pontos aí. Vamos destacar algumas falas aqui do Felipe Luiz na coletiva sobre os erros do Flamengo na reta final do Brasileirão. Ele falou o seguinte: nossos erros estão sendo letais e nos custando pontos importantes. Cada ponto que a gente perde fica mais difícil de conquistar o nosso objetivo de ser campeão. Tá certo, é isso, mas talvez não tenha que ser uma fala tão tranquila para erros desse tamanho numa reta final de Brasileiro. O Flamengo agora, com um ponto que fez contra o São Paulo, empatou com o Palmeiras e agora tem uma vitória a menos ainda, só que o Palmeiras ainda joga com o Santos. E vencendo vai abrir 2 vitórias de vantagem e 3 pontos de vantagem. Então temos que torcer muito pelo Santos para que fique pelo menos empatado em pontos, ou pelo menos o Palmeiras fazendo um ponto e mantendo a distância que já estava. Mas é difícil, porque o Palmeiras tem muito mais consistência, muito mais mental do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais qualidade técnica, tem jogadores de qualidade acima
é superior se você for pegar jogador por jogador, porém, nessa parte de constância e de mental, na minha opinião, o Palmeiras é superior. E é isso que está fazendo eles terem esse desempenho todo aí, não só nesse ano no Brasileirão, mas como nessa sequência toda aí. O Abel Ferreira é um dos caras que tem uma grande parcela aí de culpa, né, entre aspas, de mérito nisso tudo aí. Mais um destaque aqui do Felipe Luiz, agora falando sobre Samuel Lino, sobre essa retomada de confiança dele. Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando tem a bola. Então, Felipe Luiz falando isso aí. Também falou sobre a possível punição ao Plata. Felipe Luiz falou o seguinte: sobre as punições, depende da diretoria do clube. Mas claro que eu participo do que acontece como uma expulsão do Plata com o que aconteceu aqui hoje, que foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Estava dando tudo para a equipe. Eu jamais vou vir aqui colocar o dedo culpando o jogador desse. Estou aqui para colocar a culpa em mim. Eu sou o maior culpado no resultado, né? Enfim. É claro que eu não acho que a expulsão do Plata tenha sido por querer. Não faz sentido, não faria sentido nenhum. Porém, uma possível punição é justamente para ele ter mais cuidado, para ele lembrar que foi punido. Então, é algo que tem que ser cogitado pelo Flamengo, sim. Na minha opinião, o Plata merece tomar uma puniçãozinha, porque foi bastante infantil. Foi uma disputa de bola? Foi, mas ele tem que saber que não pode ir com o pé levantado daquele jeito. Senão, ele corre um grande risco aí de ser expulso. E teve depois do jogo também o atacante do São Paulo, Ferreirinha, dando uma entrevista meio que comemorando o empate contra o Flamengo, mesmo com o São Paulo jogando com um a mais. Atacante do São Paulo comemora empate com o Flamengo mesmo com um a mais. Atacante Ferreirinha concedeu entrevista coletiva na saída do gramado após empate em 2-2 entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. Uma das respostas do atleta do time paulista celebrou o resultado e, além disso, definiu uma meta para a equipe na rodada final, na rodada do final de semana. A gente queria vitória, mas pelas circunstâncias do jogo ali, depois da gente fazer o gol, eles fizeram de pênalti, o que ainda não viu o lance. Buscamos o resultado o tempo inteiro. O time do Flamengo é um dos melhores da América do Sul, tanto que briga pelo título do Brasileiro e está na final da Libertadores. Temos que valorizar esse empate e buscar o resultado no final para conseguir carimbar a vaga na Libertadores. Está aí, o Ferreirinha comemorando o empate, jogando com um a mais. Assim, de forma geral, é um resultado que você jogando contra um time que está brigando lá pela liderança, que é finalista da Libertadores, o resultado provavelmente que eles projetavam era uma derrota, porém conseguiram um empate aí. Samuel Lino falou sobre essa possível falta de confiança dele. Falou o seguinte: a confiança nunca esteve baixa, às vezes é tempo, é processo, o jogador passa por uma fase menos boa e agora tô voltando a fazer meus números e ajudar o time. Tá aí o Samuel Lino, que realmente tá retomando a confiança, tá jogando bem. Como eu falei, a notícia boa do jogo de ontem, e tomara que ele mantenha essa boa fase aí, porque já tem Libertadores e tem que sair um golzinho dele, pelo menos, nessa final aí. E agora vamos falar rapidinho aqui do Corinthians, que a gente vem falando bastante desde a negociação dele no início com o Memphis Depay, que o Flamengo chegou ali a receber uma sondagem dos empresários do Memphis, mas o Flamengo acabou negando pelos valores altos. O Corinthians agora está sem dinheiro para pagar o aluguel do Memphis e teve que despejar ele do hotel para conseguir arcar, pedindo para ele ir para um hotel mais barato, porque está pagando sei lá quantos R$1.000, quase R$500.000 por mês, se eu não me engano, um valor altíssimo, e pediu para o Memphis arrumar um lugar mais barato, porque eles não estão conseguindo arcar com esse valor. É mais um retrato muito claro aí da falta de responsabilidade financeira do Corinthians, né? Então, é só um trechinho aqui, uma menção, porque é inacreditável o que faz o time do Corinthians por lá. E agora tem a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, estudando levar um jogo do Campeonato Carioca para os Estados Unidos.
A ideia é que seja um jogo do Flamengo, possivelmente contra o Bangu. A decisão será tomada até a final da Libertadores. A ideia seria que o Flamengo fizesse a pré-temporada nos Estados Unidos e, na sequência, estrearia no estadual. A Ferdi vai ouvir os clubes. Caso mais de um time grande do Rio de Janeiro faça a pré-temporada nos Estados Unidos, não está descartada a possibilidade de um clássico ser realizado no país. Tá aí. Se calhar, né, de ter times fazendo a pré-temporada lá, por que não? Pelo menos acaba tendo um jogo valendo lá pra galera que mora por lá, então eles têm a possibilidade de assistir. Então, além disso, tem os patrocínios, né? Tem toda a questão ali que envolve financeiro, né? Pode ser que seja benéfico financeiramente pro Flamengo, pra Ferdi, então acho que faz sentido, pelo menos 2 jogos lá, não teria problema nenhum e serve de sequência na pré-temporada para o Flamengo. Então, vamos agora falar sobre o mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então, beleza, vamos falar aqui primeiro de uma notícia que foi trazida ontem pelo Paparazzo Rubro-Negro, trazendo alguns detalhes aí de algumas negociações do Flamengo. Primeiro ele falando que conversou com uma pessoa de lá do Flamengo, dizendo que hoje não há interesse na compra do Anderson Talisca. E aí vai com certeza chegar uma galera comentando pra mim, me questionando por que eu disse então que o Flamengo tá com salários muito próximos de acerto ali com o Anderson Talisca, já com um denominador comum ali acordado, e de fato está. A questão é, o Flamengo realmente não tem interesse em comprar o Talisca. O Flamengo quer esse acerto com o jogador para fazê-lo chegar de forma gratuita, seja aguardando o fim do contrato dele no meio de 2026, ou caso o Fenerbahçe libere sem custos ou muito próximo disso, praticamente sem custos. Não é uma tarefa fácil, porém, ele está entrando nos últimos 6 meses de contrato, ele não está muito satisfeito por lá, principalmente com a saída do José Mourinho. Então, é uma tarefa que não é fácil, mas é possível. E esse é o plano do Flamengo, ter o Talisca de graça como oportunidade de mercado. Qualquer outra possibilidade o Flamengo descarta pelo Talisca. Por isso, provavelmente, é que esse contato aí do Paparazzo deve ter mencionado dessa forma. Mas a informação que eu tenho é essa, que o Flamengo não descarta a chegada dele, mas descarta comprar, descarta ter que gastar o dinheiro para adquirir o Anderson Talisca. Vamos acompanhar. Qualquer novidade aí que eu tenha sobre o assunto eu trago para vocês. Com essa fala dele, ele trouxe também uma notícia que a gente vem falando bastante, que o Flamengo está preparando uma nova investida aí pelo Tati Castellanos, já nessa janela agora de dezembro, janeiro. E um outro nome que ele trouxe é o do Beltrán. Esse nome que já foi muito falado na última janela. Eu atualmente não estou sabendo nada sobre o Beltrán, mas o Paparazzo recebeu essa informação de lá. Pode ser que o Flamengo de fato esteja preparando, né? Um novo bote, uma nova tentativa de trazer o Beltrán. O Beltrán, na minha opinião, não é um jogador nível Flamengo. Ele pode até agregar o elenco, pode chegar, fazer a graça dele, mas, na minha opinião, não é aquele jogador. Acho que o Flamengo tem que focar todas as forças no Tati Castellanos ou algum outro centroavante melhor, assim, com maior diferencial para brigar por posição ali com o Pedro, né? Então, vamos falar agora aqui dessa proposta pelo Tati Castellanos, que o Flamengo está preparando para fazer. Quais são os detalhes? Como a gente vem falando, o Flamengo ele tem ali meio que um limite de esticar a corda nos 30 milhões de euros.
Então o Flamengo já fez uma proposta ali que passou dos 20 milhões de euros. A Lazio, a princípio, negou. Hoje o Flamengo já tem um avanço muito grande no acordo com o staff do atleta e com o jogador. Então a parte de negociação com o jogador já está bem avançada. A questão principal é a liberação da Lazio, como a gente vem falando bastante aqui. E essa proposta é de compra. O Flamengo hoje sabe que a Lazio não tem interesse em empréstimo. Mesmo que seja empréstimo lá com opção de compra e tudo mais, o Flamengo hoje já tem essa informação e por isso que ele está trabalhando ali em juntar ali, fazer um orçamento que possibilite a fazer essa proposta alta, chegando ali na casa dos 30 milhões de euros. A gente vai acompanhar e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto aí, ou sobre qualquer outra contratação ou notícia do Flamengo, como sempre, eu trago aqui pra vocês, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e de dar o like, compartilhar com todos os amigos e com a família, para me dar aquela moral aqui no canal. Tem alguns vídeos que a gente tem muita visualização, mas acaba não tendo tanto like e acaba não tendo tanto inscrito novo. Tem muita gente passando aqui todo dia e não se inscrevendo no canal. Então dá aquela moral para mim e a gente vai continuar, como sempre, trazendo tudo do nosso Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!